O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um escriba aproximou-se de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que este. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre, na verdade é como dissestes, Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Nós estamos vivenciando o tempo da Quaresma. O tempo da Quaresma, para nós católicos, é o tempo do grande retiro. Aliás, esse é o maior dos maiores retiros que nós temos dentro da igreja. Vou explicar para vocês toda essa temática do processo que nós temos dentro da Quaresma. Na quarta-feira de cinzas, todos nós viemos à missa para colocar as cinzas sobre nossas cabeças. Aqui eu quero abrir uma adendo. Sabe por que enche todas as igrejas na quarta-feira de cinza? Porque o nosso povo ainda não entendeu que cinza não cura. Cinza é muito mais do que uma cura. Quando eu venho à missa de quarta-feira de cinzas, e eu venho para a fila das cinzas, eu estou me comprometendo com Deus. Por isso que quando coloca a cinza sobre nossa cabeça, o que é que se diz? Convertei-vos e crede no Evangelho. Então, quando eu venho na fila das cinzas, eu estou dizendo para Deus que eu quero me converter segundo o Evangelho de Deus. E aí começa então o tempo quaresmal. É um tempo em que eu entro dentro de mim e começo a me conhecer. No primeiro domingo da Quaresma, a temática foi a tentação de Jesus no deserto. E o que nós aprendemos dessa atitude de Jesus no deserto? A humildade.
Jesus era muito humilde, gente. Por ele ser o Filho de Deus, né, ele não era orgulhoso. E não era mais do que os outros. Ele não se fazia mais do que os outros. Vou dar um exemplo. Digamos um filho de advogado ou uma filha de advogado. Bate o carro, o que ela diz? O meu pai é advogado, ele vai resolver para mim, porque eu tenho um pai advogado. Você imagina se Jesus tivesse essa mesma atitude, né? Vocês ficam quietos porque eu sou filho de Deus, eu sou mais do que vocês. Ele poderia ser orgulhoso. Às vezes, como nós ainda temos muito que aprender com Jesus a como ser filho de Deus. Então, o que Jesus disse para o demônio na última tentação? Não tentarás o Senhor teu Deus, e somente a Ele servirás. Quantas vezes você já tentou Deus? Eu vou te dizer como. Se Jesus não me curar, eu não me converto. Se Deus existe, Ele vai curar minha mãe do câncer. Eu estou tentando o Senhor, meu Deus. Porque eu não estou dizendo para Deus, Deus sabe o que é melhor. Eu confio a minha mãe, eu confio a minha doença nas mãos do Senhor. E Ele vai decidir o que é melhor para mim. Mas eu tenho que me entregar totalmente ao meu Pai, que é Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus, e somente a Ele o servirá. Por isso que eu já falei em muitas missas, né? O Evangelho de hoje convida a gente a amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Gente, é muito fácil eu deixar de comer carne. É muito fácil deixar de comer chocolate, de deixar de beber bebida alcoólica. É muito fácil falar isso. Agora eu quero ver um católico ficar 40 dias sem falar mal de alguém. Jesus nunca falou mal de ninguém. Jesus falou a verdade. Mas nós muitas vezes somos movidos pelos defeitos dos outros. Os outros estão errados, eu estou certo. No segundo domingo da Quaresma, nós refletíamos sobre a transfiguração de Jesus. E diz o Evangelho que Jesus sobe um monte e começa a rezar, e seu rosto começa a resplandecer, a se transfigurar. Segundo ponto da Quaresma, no segundo domingo, o convite é: como está a minha vida de oração? A minha vida de oração está transformando a minha vida, o meu modo de ser? Pergunto a vocês: se Jesus era filho de Deus, por que ele tinha que rezar para o Pai? Ele era o filho de Deus, por que ele tinha que rezar? Aqui nós vamos entender aquela passagem que Jesus diz assim, ó: vós não sabeis o que pedis. Porque nós ainda não aprendemos muitas vezes a rezar como Jesus rezava. Eu posso perguntar a vocês: se Jesus era o Filho de Deus, por que ele foi batizado? Para nós, o batismo é se tornar filho de Deus. E por que Jesus foi batizado então, se ele já era o Filho de Deus? Aí tem católico que diz que foi para dar exemplo. Jesus já deu tanto exemplo que até hoje a gente não segue os exemplos dele. É muito fraquinho. Mas diz que depois que Jesus foi batizado, ele começa então a sua missão. Qual é a missão? De evangelizar, de aproximar o povo de Deus.
Então todo batizado, todo aquele que é batizado, por isso que batismo não cura. Tem gente católica que diz assim: eu tenho que batizar o meu filhinho para curar do cobreiro, curar de uma doença que tem. Batismo não é isso. Batismo é compromisso. Eu sou batizado, sou filho de Deus, e como filho de Deus eu tenho que levar a boa nova a todos. Eu sou o discípulo de Jesus. Então todo batizado será cobrado o que você fez para que teu irmão se aproximasse mais de Deus. Talvez Deus vai um dia perguntar a você: quantas pessoas você trouxe para a igreja de Deus com teu exemplo, com teu testemunho de vida? Ou Deus pode perguntar: quantas pessoas você afastou de Deus pelo teu testemunho? Vou dar um exemplo de testemunho. Um dia eu conversei com um jovem que não ia à missa. Ele estava fazendo um retiro. E ele dizia: padre, eu nunca fui à missa. Eu nunca ia à missa porque eu não via nos meus pais exemplo de missa. Por quê? Porque os meus pais iam à missa bonitinhos, todos bem arrumadinhos, cheirosinhos, bonitinhos, comungavam Jesus e mal chegavam em casa, fechavam o pau, brigavam um com o outro. Eu me perguntava como filho: que Jesus é esse que eles comungaram? Então muitas vezes, tem pais que dizem assim: meu filho não quer saber de igreja. Meus pais, eu sempre digo: como você vive o teu testemunho em casa, pai? Um dia eu perguntava para as crianças na catequese: quem de vocês já viu papai e mamãe se beijando? Muitos deles nem levantavam a mão. Mas quando eu perguntei: